eu tenho que levantar dados e que vão virar informações, né, dados estatísticos, algumas análises muito criteriosas sobre produtos, sobre mercado, sobre ambientes. Tenho que ter essas fontes de dados muito confiáveis e no ambiente sistema de informação que me ajude a levantar esses dados e depois transformá-los em fontes de informação segura para a tomada de decisões. E aí eu vou fazer o que com essa pesquisa? O que eu vou estudar nessa pesquisa, né? Qual que é a demanda desse produto? Ele tem uma demanda sazonal, ele tem uma demanda que é durante o ano todo. Como que é a concorrência lá, né? Quais são os preços que estão sendo praticados pela minha concorrência? Será que depois de eu tirar os meus impostos, de eu estudar minha logística, eu vou ter um preço que vai ficar competitivo lá fora e eu consigo competir com essa concorrência que já está no mercado? O que o meu produto tem de diferencial para eu oferecer? Será que ele vai agregar valor ao meu cliente? A mesma coisa se eu estiver importando. O que eu vou importar? Será que eu estou baseada só em preço? Mas esse produto, eu pago, tudo bem, eu pago um preço menor, eu consigo atender o mercado aqui com um preço mais atrativo, consigo me sobressair a minha concorrência, mas será que ele é do agrado, do gosto do consumidor? Será que a qualidade dele é boa? Eu tenho que estudar o ambiente econômico que está lá, quais são as regras, quais são o ambiente legal também, né, de regras, de legislação, e o ambiente cultural, principalmente. Se eu quiser vender o meu produto ao mercado externo, eu preciso estudar a cultura de um país. A cultura, ela reflete os gostos, a religião, a política, aquilo que já nasce com um povo. Às vezes, eu comentava há pouco, né? Às vezes eu faço um produto de uma determinada cor que simplesmente não vende. Eu visitei tempos atrás uma empresa, pouco tempo atrás, uma empresa que vende produtos para agricultura, e os produtos dela, as colheitadeiras, essas coisas, elas eram vermelho. E aí viu-se que alguém fez uma pesquisa, né, na empresa e viu que se pintasse os produtos de azul, eles venderiam mais. Porque os agricultores gostam mais da cor azul, de uma forma geral. E assim foi feito, pintaram de azul e as vendas, assim, alavancou. Eles tiveram situações, assim, que ultrapassou 50% de rentabilidade maior, porque os produtos foram pintados de azul. Então, esse ambiente cultural, né, isso faz parte da nossa cultura. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso muito definido, porque nós temos uma mistura de povos. A gente tem assim, muita mistura, isso não está muito característico para nós. Mas em outros países, nós estamos falando aí de pontualidade. No caso do Reino Unido, por exemplo, que é muito conhecido por sua pontualidade britânica, tem a sua pontualidade. E nós temos que nos adaptar a essa cultura. E essas pesquisas, elas vão nos ajudar a conhecer isso. Nós temos a questão das cores, eu citei também a questão do abate de aves, para ser de uma determinada forma, conforme os países. Nós temos a questão de vestimentas. Em alguns países, por exemplo, ainda se usa burca, em alguns países as mulheres cobrem a cabeça, e em alguns países as mulheres não podem se comportar dessa ou daquela forma. Então, tudo isso é o estudo do nosso ambiente cultural para nós fazermos a nossa negociação ser a mais eficaz possível. E a gente precisa, então, pesquisar e pesquisar. Nós vamos fazer análise da competitividade setorial, nosso setor. Nós vamos caracterizar o nosso setor, fazendo uma análise da nossa demanda mundial, de quais são os países selecionados que demonstraram, através das nossas pesquisas, poderem absorver o nosso produto, quais são as tendências. A gente fala de tendência bastante na área de moda, né? Na área de design. A gente tem que analisar o consumo mundial, também aquilo da sazonalidade, aquilo consome mais, consome menos.
dependendo do país selecionado, direcionar essas vendas, né, para esses países conforme essas características setoriais. Estudar muito bem a estrutura do setor da atividade, da nossa atividade comercial, da nossa atividade industrial. Fazer uma análise estratégica do setor no sentido de estudar muito bem a nossa concorrência, as oportunidades que a gente vai ter naqueles mercados. Eu estou sendo até um pouco repetitiva com relação a isso, mas é para demonstrar que ter uma estratégia de internacionalização não é simplesmente uma vontade, mas sim criar ações para que nos tornemos atrativos a alguns mercados. Decisão sobre a forma de entrada no mercado internacional. Eu vou precisar ter um escritório lá, vou decidir montar os meus produtos fora do país, será que eu tenho que ter um escritório de qualidade, né, um QC lá fora, para que veja se os meus produtos foram fabricados de acordo com o que eu preciso e assim por diante. Agora falando da análise de mercado, onde que a gente consegue obter informações sobre o mercado? Que nós vamos ver bastante isso no decorrer do nosso curso. A gente vai também estudar como negociar com alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma grande potência. A gente vai saber como negociar com eles, né? Alguns mercados importantes, como a Ásia, como que a gente faz para negociar? E fazendo agora a análise fazendo análise de mercado, nós temos algumas ferramentas que nos possibilitam fazer isso de hoje mesmo, né? Sem necessariamente precisar ir ao país, levantar dados lá. Nós temos algumas coisas muito úteis que vão nos dar dados importantes sobre os países concorrentes, quais são os preços médios praticados na exportação, a evolução até do nosso comércio brasileiro com outros países, as estatísticas de importação e de exportação. Um dos exemplos é o Invest Export Brasil. Nós colocamos aqui no nosso slide o site para entrarmos e pesquisarmos. Ele é um site bastante abrangente, onde até o governo decidiu juntar tínhamos algumas outras funcionalidades separadas, o governo decidiu juntar isso tudo nesse site, e ele vai nos dar algumas características importantes sobre mercados, mas ele vai também dar alguns interessados nos produtos brasileiros. A gente consegue ter, inclusive, acesso a alguns contatos, e isso é bastante importante quando a gente quer estar começando a exportar, quando a gente quer fazer uma prospecção de mercado.